A regra da substituição que nos ajuda a resolver alguns tipos de integral que sem ela eu não conseguiria resolver. Assim como aquela técnica de você calcular a antiderivada de x elevado a um expoente r, sempre que eu vou somar 1 no expoente, da regra da substituição, ela também é repetitiva. Você vai usar sempre o mesmo método. Observar que existe diferença, evidentemente as funções são diferentes, mas o método, a estratégia tática para obter a antiderivada, vocês vão observar, segue sempre os mesmos passos. Vamos ver quais são esses passos, então, a partir de um exemplo. O que eu quis dizer aqui é que as técnicas básicas de obtenção de antiderivada não permitem, não mostram como calcular integrais deste tipo, 2x multiplicado por 1 mais x ao quadrado. Observe que aqui eu não tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação de duas funções. Aqui eu não posso separar. Isso é um fato importante. Quando eu tenho soma e subtração, eu posso separar. Aqui eu não posso separar. Pô, professor, mas não posso separar 1 de mais x ao quadrado? Não, porque isso está debaixo de uma raiz. Então eu não posso separar. Aqui não tem como fazer separar, desmembrar a integral em duas. E aí a regra da substituição entra para ajudar a nos resolver este tipo de problema, quando eu tenho uma multiplicação ou então tenho uma função mais complexa aqui. Vamos adotar uma nova estratégia. É um novo problema para nós, diferente do que até agora nós já vimos. Vamos adotar uma outra estratégia. Substituir a variável x por uma nova variável. E eu vou chamar essa nova variável de u. Por que eu vou chamar de u? Porque 99% dos livros chamam essa variável de u. Quando eu faço a regra da substituição, a nova variável que aparece ela vai ser a variável u. Então eu vou substituir a variável x pela variável u. Evidentemente que aqui vai aparecer um du no lugar do dx. Mas é uma substituição de variável. Só vou fazer uma substituição. No final, vocês vão ver que facilita muito o cálculo dessa integral aqui. No caso, é uma integral indefinida. Então, o resultado vai ser a antiderivada desta função. Mas se fosse uma integral definida, não há problema, porque a antiderivada eu tenho que calcular de qualquer jeito. Tenho que obter, aliás, não calcular. Eu vou obter de qualquer jeito. Se for uma integral definida, tem mais um passo, que é calcular a antiderivada no intervalo de integração. Eu vou observar aqui e vou ver o seguinte. Se eu substituir 1 mais x ao quadrado por u, dá uma simplificada grande aqui, hein? 1 mais x ao quadrado eu vou substituir por u. Então eu vou fazer u igual a 1 mais x ao quadrado. Professor, por que você escolheu 1 mais x ao quadrado? Porque eu olho aqui na função e vejo que ao substituir aqui por 1 mais x ao quadrado, dá uma boa simplificada, porque ficaria raiz de u. E raiz de u eu consigo calcular a antiderivada. Então é como se fosse um jogo de xadrez. Não sei se todos sabem jogar xadrez, mas jogo de damas. Qualquer jogo que você precise antever o movimento seguinte. Então você faz um movimento antevendo o próximo, pelo menos, né? No xadrez, o legal é se você conseguisse antever várias jogadas, faz uma jogada pensando lá em várias outras na frente. Aqui é semelhante, porque o que você vai fazer? Você vai substituir por de uma forma que você já enxerga que, ao fazer essa substituição, o cálculo da antiderivada fica simples. Raiz quadrada de u é fácil calcular a antiderivada, é u elevado a meio. U elevado a meio, a antiderivada, é u elevado a 3 meios. Então eu já sei que fica fácil. Portanto, por isso que eu escolhi substituir 1 mais x ao quadrado por u.
Beleza, então tá. Mas aí eu tenho que ser coerente. Tem que ser coerente. Como assim, professor, ser coerente? Se eu substituir u, 1 mais x ao quadrado por u, o que eu vou colocar no valor de dx aqui? Então vamos ver, vamos derivar esta função aqui. du, derivo ela. Du vai ficar igual a quê? Derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, portanto, ó, du é igual a 2x dx. Então tem que ser coerente. Ao substituir u aqui, eu também tenho que substituir dx por du. Mas não é qualquer du, não. Eu tenho que obter o du a partir da função que eu substituir por u. Então eu derivo aqui desse lado, vai ficar du, e derivo deste lado. Então, derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. dx, né? Por que eu coloco dx? Porque eu estou derivando. Então, du é igual a 2x dx. Beleza, então tá. Então, aonde for 1 mais x ao quadrado, eu vou substituir por u. Olha, mas que interessante aqui, pessoal. 2x dx, olha aqui, ó, 2x dx. Putz, cara, hein? Que legal, eu posso substituir por du. Ó, 2x vezes dx, eu posso substituir isso por du. Nossa, mas então ficou muito simples, né? Essa raiz aqui, ó, veja, o 2x que estava desse lado, eu passei até para cá para vocês enxergarem melhor. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho um produto aqui. Se tem produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso trocar eles de posição. Coloquei aqui o 2x. Ó. Aí, olha só o 2x dx aqui, eu substituo por du. Que sensacional, hein? Essa integral aqui que parecia um monstro, ela se transformou na integral de raiz de u du. Mas que bacana! Então agora basta calcular a integral de raiz de u du. A antiderivada de raiz de u é 2/3 vezes u elevado a 3/2, né? Isso a gente já viu como fazer. Mais uma constante. Bom, e agora? Isso aqui é a resposta? Não. A resposta tem que dar em função de x, porque a minha integral aqui é em função de x, ó, é 2x, raiz de 1 de x ao quadrado dx. Nossa, mas então como que eu saio daqui, professor? Muito simples. Aonde for u, eu vou substituir por 1 mais x ao quadrado. Não foi isso que eu escrevi aqui? Exatamente. Se u é igual a 1 mais x ao quadrado, eu substituo aqui. Olha lá, substituir. Portanto, o resultado da integral de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx é 2/3 de x ao quadrado mais 1 elevado a 3/2 mais c. Isso aqui, veja, não é fácil de obter a partir daqui. Só ficou mais tranquilo porque eu usei a regra da substituição. Então, e o caminho é sempre esse. Veja lá, o que eu fiz? Calculei, então, o primeiro passo é identificar a função que eu vou substituir, o pedaço, o trecho da função que eu estou derivando, identificar ali qual trecho que eu tenho que fazer a substituição de variáveis. E não é qualquer um, né? Você imagina sempre um passo na frente. Se eu fizer essa substituição, vai simplificar para mim? Ah, vai, então beleza. Aí eu faço a substituição. Depois de fazer a substituição, eu tenho que calcular a derivada. Olha lá, calculo a diferencial ou derivada, tá? Tanto faz. A diferencial, obtenho o valor de du, tá? Aí faço a substituição da variável. 1 mais x ao quadrado, substituo por u. E faço a substituição aqui de 2x dx por du. No final, eu volto a substituir por 1 mais x ao quadrado.
e está encerrado o processo. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.